Olá, começa o Vanguarda aqui pela TV Master, a primeira e única toda nossa. Ele é fã de música, fez até um site e está fazendo o maior sucesso, www.recordarfazbem.com. Vamos conhecer a história de Adalberto Ferrari. Adalberto, bem-vindo ao Vanguarda. Eu comecei a ver a divulgação do seu site, que é o Recordar Faz Bem, e é impressionante a quantidade de música que você, todos os estilos musicais que você toca, né? Primeiro eu vou começar o seguinte, quando foi que você começou, quando você começou a curtir música mesmo? Desde pequeno? Você é apaixonado? Desde os meus 10 anos de idade eu já começava a curtir música, inclusive aqui mesmo próximo da TV Master, em Miramar, né? Eu morava aqui na Evaldo Vanderlei, meus pais moravam aqui. A gente fazia um show baile, tipo assim, assustado. Assustado, antigamente, né? Participei. Já participou, né? E os amigos se reuniam, né? E naquele tempo era muito gostoso, não tinha essa violência de hoje, essa coisa de hoje. A gente fazia aquela reunião com os amigos, cada um trazia uma coisa, e aí um trazia um disco, outro trazia outro, a gente montava um som, botava luz negra, né? E a gente fazia uma festinha em casa, entre amigos, aí era uma coisa muito gostosa. E daí eu comecei a gostar muito de música e eu ficava sendo sonoplasta do negócio lá. O vinil às vezes falhava, né? Naquele tempo do vinil, né? Não é hoje mais a tecnologia de hoje que é mais prático. Aí existe até o pendrive hoje que facilita, né? E a gente foi fazendo isso aí, eu fui gostando e comecei a comprar discos na época dos meus ídolos, né? Eu gostava de vários ídolos. Na época, os anos 70, foi a época que surgiu boas músicas, né? Que até hoje é referência para muita gente. Surgia Secos e Molhados, né? Tava Raul Seixas com aquele primeiro disco dele, né? Os Folhas, com a banda brasileira que cantava em inglês, que foi sucesso naquela época, nos anos 70. Os artistas brasileiros gostavam eram praticamente a mídia na rádio, ela queria o artista cantando em inglês, né? Na maioria, porque era a febre do americano, aquela coisa. Então, como muitos artistas não tinham, cantavam em português, às vezes as gravadoras convidavam e eles entravam como por exemplo, o Christian, da dupla Christian Ralph. Christian começou gravando em inglês, né? Não sabia, não. Christian começou gravando em inglês, depois Ralph também gravou em inglês com outro nome, não lembro agora o nome que ele usava. O Fábio Júnior usava um nome como Mark Davis, né? Não sabia dessa história de Fábio Júnior. Fábio Júnior, ele tem uma música chamada Don't Let Me Cry, que dizem que foi uma música que ele fez para uma namorada que ele teve na época, que sofreu parece que foi um queimado, que ela sofreu um queimado, aquele edifício Joelma lá, aquela história do Joelma. Diz essa história aí, comentaram que essa música ele não gosta muito de cantar, hoje em dia, por conta dessa lembrança, né? Essa coisa trágica lá. Mas essa música, Don't Let Me Cry, é uma música de sucesso. Fábio Júnior com o nome Mark Davis. E você sempre, desde novo, então, comprava, colecionava os LPs? Sempre colecionava. Eu colecionei muitos discos. Hoje eu não tenho mais, né? Mas fiz uma bobagem de me desfazer. Mas eu fico, quando eu vejo os vinis assim, sendo divulgados, né, em vários blogs, hoje em dia os blogs estão tomando conta da internet e muitos colecionadores colocando esses arquivos para o pessoal baixar, para o pessoal curtir, né? Para uso pessoal. E eu ficava nessa coisa de... Quando eu comecei a colecionar, eu tinha uma febre muito grande. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? De menor ainda. E meu primeiro emprego, a primeira coisa que eu fazia era ir comprar vinil. Você lembra o primeiro vinil que você comprou? Comprei, eu me lembro o meu primeiro vinil, na época mesmo, foi o primeiro disco do Secos e Molhados, né? Aquele que tem Sangue Latino, né? Ouvira, né? Cara, uma raridade. 73, isso, mais ou menos, quando eu comecei o primeiro disco aí. Depois eu comprei Raul Seixas, que é Abandolo, né? Que tem Metamorfose Ambulante, aquelas coisas todas, Mosca na Sopa. Depois comprei, aí fui comprando essas coisas da época que foram saindo, né? Trepidantes, uma banda de Recife, que cantava em inglês, que era o mesmo estilo dos Folhas, né? Que é uma banda que começou também. Era o famoso disco do ônibus, né? Eles ficavam na frente do ônibus, já tinha um ônibus assim com o nome Trepidantes. Tinha também outros, tinha muitos artistas que era uma febre, assim. Aí eu comecei a colecionar, né? Peguei o disco do Secos e Molhados, comecei a comprar o Secos e Molhados quando saía. Raul Seixas, saiu um disco de Roberto Carlos, por exemplo, também, outro cara que... Quem é que não gosta de Roberto Carlos, né? Sempre a gente tem uma história. Roberto Carlos,
Até interessante que Roberto Carlos, cada música dele tem uma marca, uma época, assim, uma coisa que na vida da gente que aconteceu, né? Marca alguma coisa. Todo ano quando ele lança alguma coisa. Então, tem alguma música que lhe marcou muito, assim, de Roberto Carlos? Roberto Carlos tem muitas músicas boas. Agora tem uma que para mim é uma música muito interessante, Detalhes, né? Detalhes é uma música muito bacana e marcou muito, assim, uma época de uma namorada, aquele tempo de adolescente, né? Primeira namorada, aquelas paqueras de longe, aquelas coisas da adolescência, né? Tem uma coisa engraçada nessa época voltando a essa época dos Assustados, tem um episódio com um artista nosso local que já está na mídia, né? É o Alexandre, que é conhecido como Liz Albuquerque. Com Liz. Liz, eu me lembro, Liz começou na minha casa lá, na casa dos meus pais, tinha um quartinho atrás, tinha um cara que tinha uma banda que não sabia tocar nada, mas chamava os músicos, e Liz começou tocando lá, aprendendo a tocar lá, né? Começou no teclado, depois começou a pegar o violão. E eu acompanhei Liz de perto, assim, nessa coisa da trajetória dele no início, né? Ele batalhando para querer ser artista e ser músico, né? E hoje ele está aí, né? Você conhece vários, né? Você tem várias amizades. Vários, Conheci também, além de Liz, tem o Hugo Leão, né? Que eu sempre fui fã do Hugo Leão. Por sinal, somos parentescos, né? Um pouquinho longe, assim, a mãe dele é parentesco. Parece que tem parentesco com o papai, meu pai, né? E a gente descobriu depois isso aí. O Hugo foi uma das pessoas que me colocou esse sobrenome, Ferrari, né? Porque o Hugo foi o seguinte, dessas coisas de curtir o Hugo, eu vinha no centro da cidade e me encontrei com ele casualmente ali na subida do Cine Municipal e eu abordei logo o cara, né? Hugo Leão, aí eu vou lá falar com ele. Hugo, aí ele sempre atencioso, aquele jeitão dele bem descontraído. Aí digo, o que é que você tem gravado e tal? Disse, rapaz, eu gravei um disco novo agora, não está ainda pronto a capa, mas tem uma capa provisória. Se você pode me conseguir, eu gostaria de divulgar eu montei um site, estou querendo fazer uma divulgação dos artistas da terra, quero divulgar a turma da terra, que não tem espaço na mídia em geral e tal. E seria importante, aí disse, não, rapaz, tudo bem, eu tenho uma cópia aqui, pirata, mas está editado, não se preocupe não, pode divulgar aí. Eu digo, posso divulgar? Pode. Aí eu levei esse CD dele, que conhecido como é Bonito Ser Feliz, o título do disco, né? E ele, fui com esse disco, esse CD, eu fiz a divulgação dele tão rápido assim pela internet, com as amizades que eu tenho. A força da internet é uma coisa interessante, né? Impressionante. É impressionante. Você manda os contatos assim, de repente você está... Eu mandei para um amigo meu de Fortaleza, que tem uma web rádio, que ainda vai chegar mais ou menos onde foi que eu comecei na história da web rádio. Um menino chamado Djaí Nogueira, que já foi tudo, já foi jornalista, funcionário público. Hoje ele está só cuidando da rádio, né? Ele montou uma rádio chamada No Túnel do Tempo, na época, né? Ainda continua essa rádio. E ele fez essa divulgação em outra rádio, com um locutor famoso lá, poeta, né? Que é Pedro Sampaio, lá da rádio, parece que não sei, eu estou lembrado do nome da rádio agora no momento, mas é uma rádio muito interessante lá, conhecida lá em Fortaleza. Ele fez a divulgação de Hugo lá, esse disco, né? E falou no meu nome, que eu tinha mandado esse disco para ele em primeira mão. Ele também era fã de Hugo, fez uma matéria com o Hugo no blog que ele tinha feito. E daí surgiu essa coisa da divulgação. Aí, quando soube, já estava sabendo que tinha gente querendo até fazer show com ele lá em Fortaleza. Ele não sabia por quê. Aí ele me procurou e disse, rapaz, foi o seu CD que eu divulguei. Eu disse, mas rapaz, vamos combinar aí para a gente fazer. E eu esperei até que eu fosse tomar essa iniciativa de fazer show, né? Mas ele, não, vamos dar um tempo que eu estou me organizando. A gente está preparando as coisas, o repertório, tudo direitinho. E ele foi adiando, né? Foi adiando essa coisa. Aí, uma vez ele me chamou na casa dele, pela primeira vez, na praia. Eu fui lá conviver com esse ambiente dele, que tem algumas fotos aí, que eu te mandei, né? A gente vai mostrar já essas fotos. E aquelas fotos foram tiradas na residência dele, né? Ele me levou lá, num cantinho dele, me mostrou gravações raríssimas, vídeos raros lá que ele tem. Ele tem muita coisa de Zé Ramalho lá, eles são muito amigos, né? Amigos de longas datas. Zé Ramalho fez parte de uma banda que ele era dono da banda chamada The Jetman, né? Nossa. Uma banda que Zé Ramalho começou nessa banda tocando sem nada oficial, só em bares, em festas. Inclusive existem muitas fotos dessa época com Zé Ramalho e Hugo Leão. E aí o Hugo, ele me levou numa rádio lá,
pela primeira vez numa rádio comunitária lá de Cabedelo, né? Disse que ia dar uma entrevista lá sobre esse disco. E me levou lá. Disse, não, você vai comigo. Eu disse, mas, rapaz, eu quero... Não, você vai comigo. Aí eu fui lá, rapaz, cheguei lá, ele me empurrou assim no meio da multidão lá dos autores. Aí disse, olha, vamos primeiro falar esse cara aqui. Aí o cara perguntou, quem é você? Eu disse, não, ele vai ser o produtor musical aqui. É o produtor do Adalberto Ferrari. Aí disse, Ferrari? Esse é o Adalberto Ferrari. Aí depois pô, Adalberto Ferrari, o cara disse, vamos apresentar aqui o Adalberto Ferrari, produtor musical, Diogo Leão e tal. Aí começou essa entrevista, assim, muito de improviso, né? E daí a gente ficou com esse sobrenome pegou. Eu perguntei ele, por que foi que você botou esse sobrenome Ferrari? Porque você é muito rápido, você divulga rápido as coisas. E a web rádio, como é que foi que começou isso? Quando você decidiu fazer? Foi. A web rádio, há um ano atrás, eu via pela internet algumas web rádios, né? Uhum. E uma delas era essa do meu amigo, esse meu amigo de Jair Nogueira, lá de Fortaleza, que era no Túnel do Tempo. Eu comecei a ver aquele trabalho que ele fazia, ele divulgando aquela coisa. E começou alguns amigos de algumas comunidades, como tem uma comunidade na internet, tem uma comunidade do Orkut, né? Que não sei se eu posso falar o nome aqui. Pode, lógico. Ele abreviou MC e JG, que significa Música Cafona e Jovem Guarda. Não tem nada a ver com Música Cafona e Música Cafona. Jovem Guarda tem muita coisa a ver, que eles têm muita coisa dessa época lá. E ali os membros, né, que foram crescendo, né, são membros colecionadores de discos raríssimos, né, que colocam na comunidade para as pessoas baixarem e terem acesso, né? Acesso a essas coisas que não se vê mais em loja. Grande raridade, por exemplo, quando a gente entra no seu site, o Recordar Faz Bem, né, que inclusive está o endereço. Certo. Que grandes raridades assim a gente pode encontrar, por exemplo? Bom, eu toco, por exemplo, discos que não são tocados assim com frequência em rádios normais, assim, em rádios atuais, né? Por exemplo, um álbum duplo raríssimo que foi gravado aqui em Recife, que eu gosto muito de divulgar pela preciosidade que é, o Paebiru, que é considerado um disco gravado por Lula Cortes e Zé Ramalho, né? Foi considerado o primeiro álbum do Zé Ramalho em estúdio, né? Assim, porque é um álbum que foi gravado em Recife, na Rosenblit, em Recife, uma gravadora que começou a investir nessa turma nova, né? O pessoal estava nessa coisa. E na época que foi gravado esse álbum duplo, que hoje é considerado o álbum mais caro do Brasil, né? Esse álbum duplo do existe até um documentário na internet de uns caras que eu tive até o prazer de conhecer um deles, que veio conversar com o Hugo, porque o Hugo tem uma história com o Zé. E o Hugo tem uma coisa ligada também ao Paebiru, né? Que esse Paebiru, o Hugo fez parte nos teclados, era uma coisa, disse que a gravação, ele me contando, Adalberto, as gravações daquele Paebiru, ele me contando essas particularidades, né? Era uma coisa assim, Zé chegar assim, Hugo, vamos gravar. Aí chegava assim, já ia começar a gravar e não tinha como fazer um ensaio, não. Era uma coisa muito improvisada. E o disco ficou considerado um disco psicodélico, né? Que chegou até a Europa, foi relançado por uma empresa alemã em CD, né? Esse álbum, sem autorização de Lula Cortes nem Zé Ramalho. Foi o maior rolo que teve aí na época. E até hoje Zé Ramalho discute sobre esse assunto, né? Com relação a isso aí. E Lula Cortes é um pernambucano que gostava de tocar uma cítara, um instrumento chamado cítara, né? Cítara é um instrumentozinho de corda que bem estilo indiano, assim, meio tricorde, um negócio assim meio instrumental bem diferente, que ele gostava de usar isso aí E usou esse instrumento na gravação. Na realidade, o disco ficou mais conhecido por Zé Ramalho, né? De ser de Zé Ramalho. Por quê? Porque quem cantava mais era Zé Ramalho. E Zé Ramalho cantava e fazia aquele som que ele gostava de fazer. Tinham 4 símbolos esse disco, né? Eu me lembro, eu já tive esse álbum em vinil. Até hoje, se eu tivesse hoje, eu estava com R$4 mil. Ele vale R$4 mil hoje, né? Esse álbum de Paebiru. E essa programação, como é que você elabora a programação? Porque eu venho observando que, às vezes, tem noite, que hoje é Beatles, né? Passa 2 horas tocando Beatles, 2 horas tocando Elvis Presley, Luiz Gonzaga, cantores paraibanos, né? Você dá uma abertura muito grande, né? Eu faço um programa bem extenso, por sinal hoje está no ar, em sua homenagem, eu deixei a música da Paraíba tocando hoje o dia todo, né? E vai ser muitas horas, porque tem muito arquivo que eu peguei, né? Dessa turma, Pedro Osmar, Paulo Ró, Chico César, que já está na mídia nacional, Zé Ramalho, né? Incluindo esses discos, algumas músicas desse disco Paebiru, Hugo Leão, Dida Fialho também.
Tem Ricardo Fabião, que teve aqui ontem. Ricardo, exato. Ricardo foi um cara que eu tive o prazer de conhecer e fiz questão de colocar várias músicas dele nessa seleção musical da Paraíba, né? Porque ele tem muita coisa bonita, Ricardo. Né? Ele teve aqui contando a história do Limousine 58, Limousine 58, trouxe umas fotos aí das antigas. Exato, aquelas coisas raríssimas, né? Aquilo foi uma banda que estourou aqui. Estourou. Né? Ele estava contando a história. O pena que o Júlio Charles não está mais aqui com a gente, né? O Júlio aconteceu aquele acidente com ele, né? O Julinho. Mas é isso mesmo. A programação é feita da seguinte forma, sabe, Serginho? Existe um site, né? A empresa que me fornece o site é um site administrável, né? Com streaming, né? Que é um estilo de streaming, é áudio e vídeo, né? Então eles fornecem um atalhozinho lá, uma parte complementar do site que você acessa colocando essas músicas. Geralmente eu faço uma seleção musical, programo as músicas, né, seleciono as músicas e deixo lá no arquivo. Por exemplo, MP3 lá, seleção música da Paraíba. Então eu coloco tudo lá. E programo os horários. Então, por exemplo, se eu quiser deixar uma semana tocando, sem precisar estar lá monitorando, eu programo e deixo automaticamente, ele fica programado. Né? Maravilha, 24 horas. 24 horas. E muita gente do mundo inteiro, exato, né? Acessa o site. Uma coisa interessante, porque quando eu comecei, eu descobri esse gráfico, que é um globo terrestre, é uma empresa que fornece esse gráfico, e eu comecei a notar que estava sendo acessado por várias partes do planeta Terra. Né? Dizer, o mundo todo. Qual o país mais inusitado, assim, quando você viu? Nossa, eu não sabia nem que existia esse país. Foi lá para aquela região lá da China, né? Lá no Vietnã? Vietnã, né? Tinha gente até no oceano lá, não sei se estava numa ilha, estava lá um pontinho lá piscando uma vez, não sei se o cara estava num barco, num navio, navegando e ouvindo rádio. E ouvindo a rádio. E interessante que muitas vezes esses acessos, quando comecei a notar, eram mais quando eu tocava música brasileira, né? A música da Paraíba, né? Existia algum, não sei se eram brasileiros, alguém estava se ligando nessas músicas por coincidência, né? E, lógico, quando a gente fazia especiais com nomes famosos, como bandas como Beatles, que é uma referência mundial, e outras bandas, mas tinha alguém geralmente acessando e alguém que se identificava com essa né? Coisa, que utiliza. Faz o seguinte, a gente tem algumas fotos aí que você trouxe. Pedir para a Alisson mostrar. Isso aí. Essa foto aí foi interessante. Essa foto foi a primeira vez que a banda Folhas, né? Veio a João Pessoa, né, em 1987. 1987. Eu recebi isso, eu estou ali no meio, naquela segunda foto embaixo, estou ali no meio com eles. Eu fui recebê-los no aeroporto aqui, né, Castro Pinto. E na época, quando um amigo meu resolveu trazê-los, né, através pelo meu intermédio, pelo meu incentivo, né, ele me pediu lá, Alberto, vai pegar os caras lá, porque eu estou ocupado aqui, ele estava envolvido com a produção, com a divulgação, e eu fui lá receber eles. Aí eu fui com uma camiseta com uma foto deles, que eles fizeram na época, né? Legal. Aí, quando eu cheguei lá, os caras já foram, eu já sei que você é Adalberto. Aí, pronto, já ficou. Deixa eu ver se tem mais um aí. Aí foi, meus inícios, tá vendo ali atrás, a coleção toda dos Folhas, eles autografaram esses álbuns todos aí. E ali atrás eu estou embaixo com a voz marcante dos Folhas, que é a voz marcante, aquela voz romântica, né? O Hélio Santos Esteban, maestro profissional, né? E o Paulinho Fernandes, que é o baterista da banda, né? O Hélio Santos Esteban ali, voltando àquela foto, o Hélio Santos Esteban, ele não está mais na banda Folhas, né? Infelizmente houve uma divergência entre eles, e o Hélio está em carreira solo agora, mas ele vai fazer show, mesmo que está vendo os Folhas, aí é uma complicação muito grande para a banda Folhas atualmente, né? Certo, vamos ver mais um aqui. Mais um aí, Alisson. Essa daí também foi... Também com Folhas? A segunda vez, quando eles estiveram aqui em João Pessoa, fizeram um show na SUFEP. Eles estiveram no hotel, que hoje está desativado aqui, um hotel aqui na Rui Carneiro, né? Deixa eu ver mais um. Aqui já foi... Folhas recentemente, recentemente, né? Em 2011, já veja que não está mais aí o Hélio, né? É verdade. Aí, o Bitão, aquele de camisa preta ali, tem um nome Bitão porque ele gostava muito dos Beatles, então apelidaram ele de Bitão. De Bitão foi... E ele é autor de uma música da Jovem Guarda que muita gente não sabe, né? Qual é? Não sabia. É uma música chamada Tijolinho. Eu não conheço, não. É uma que Bob de Carlo já gravou, os Golden Boys gravaram, muita gente gravou. Mais ou menos assim, você é meu amorzinho, você é meu amorzão.
Você é meu amorzinho, você é meu amorzão, é no meu coração, um negócio assim. É uma música chamada Tijolinho. Muita gente aqui sabe. O Fagner aqui tá lembrando. Vamos ver mais uma foto? Essa daí foi uma foto... essa é marcante, né? Marcante. Essa, inclusive, eu queria que voltasse para cá, porque essa é do Milton, né? É do Milton Nascimento. Do Milton Nascimento. Você tem, inclusive, trouxe aqui, você tem várias matérias, né, que você fez do... Eu fiz um álbum de Milton. recortes de revistas e jornais. Assim, Tem tudo aqui, né? Tudo sobre Milton, né? Eu gostava de colecionar. Ficava naquelas bancas de revistas. Às vezes eu ia para um determinado local, tinha umas revistas assim, eu saía cortando, rasgava a página, escondido. Você ficava no deixava. Fã do Milton. E como foi que você teve esse encontro com ele? Ele teve aqui em João Pessoa pela primeira vez em 89, né? Em 1989, fez um show no Teatro no Espaço Cultural, no Parque do Povo, ali na Praça do Povo, né? E eu não tive, por um motivo, não tive... Não tem problema, Estava solto já. Estava solto. Ainda por um bem, motivo eu não pude ir a esse show, mas eu fiquei com aquela coisa de querer ir lá, conhecê-lo e mostrar esse álbum para ele, né? Aí eu tomei a iniciativa de ir no dia seguinte no Hotel Tambaú, que eu soube que ele estava no Hotel Tambaú. Geralmente eles dormem até tarde, os artistas quando terminam os shows vão dormir e acordam tarde para o dia seguinte viajar, voltando. E eu tomei a iniciativa de ir lá, não tinha ninguém para ir comigo, fui sozinho. Aí tomei umas cervejas para ter uma coragem, eu digo, não aguento, e só assim na cara limpa não, porque pô, vou ver um cara que mundialmente é conhecido, né, uma referência nacional. E pô, eu vou lá, aí fui, levei esse álbum e um LP chamado Miltões, que de 1988, que um ano anterior que ele fez o show aqui, foi no 89, que era o show que eles faziam referência a esse disco, pela autografar. E fui lá no Hotel da Baú, me identifiquei, aí perguntei se poderia falar com o Milton Nascimento. A recepção ficou criando dificuldade no início, mas depois entraram em contato com o empresário dele, né? Aí o empresário dele passaram o telefone, eu falei, dizendo que era fã de Milton, que gostaria que ele autografasse um álbum de reportagem que eu tinha feito com o maior carinho. Há muitos anos que eu venho fazendo isso, colecionando isso aqui, e gostaria de mostrar isso para ele, né? Aí o Márcio Ferreira, que era o empresário dele e também responsável por uma maior parte dos discos de Milton, tem algumas fotos que eram de Márcio, que ele batia essas fotos para as capas de Milton, né, os encartes. Ele se preocupava muito nesse detalhe. Aí ele disse, pois ele gostava dessas coisas, então ele disse, vou mandar uma pessoa lhe pegar aí para você conhecer Milton. Aí ele mandou uma pessoa lá me procurar. Quando eu cheguei, ele havia um cara de 2 metros de altura, os braços desse tamanho. Se é você que é Adalberto, chegou, não, sou eu não. Tive um susto assim, pô, não, mas o Milton está lhe esperando lá no apartamento. Aí eu comecei a tremer as bases, fiquei logo nervoso, mas fui me controlando e o cara foi me conversando comigo. Eu fui chegar no apartamento, quando eu entrei no apartamento, dei de cara na antessala assim, com o Márcio Ferreira, o baixinho, né? Muito atencioso, ele me recebeu lá, olhou, disse, que legal, coisa bacana e tal. Aí, negócio de segundos, quando eu vejo o Milton Nascimento. Eu acostumado a ver Milton Nascimento de boné, né? Com aquele bonezinho dele, esse bonezinho conhecido, assim, tradicional, que hoje ele não está usando mais, né? Aí ele pareceu assim, baixinho, do meu tamanho assim. Me apresentei, ele me abraçou lá e aí eu pedi para ele olhar, ele começou a folhear o álbum, tem umas fotos aí que mostra, né? Ele folheando esse álbum. E começou a ter uma foto aí que ele falou, parece que era um bigode que ele usava. Ele disse, Márcio, aquele bigode que eu usava na época, não sei o quê, que foto, isso aqui, tá até... Bacana isso. E ele comentou sobre isso aí, né? E daí a gente ficou com... O Márcio Ferreira simpatizou tanto comigo, com o meu fanatismo pela obra do Milton, né, pelo carinho que eu tinha, que ele disse, eu quero manter contato com você. E ele mandou uma carta, que está essa carta aqui, não sei se pode mostrar aí. Claro. É uma carta que é interessante, que eu nunca imaginei isso. Ele como empresário, né, mandou uma carta pedindo da produção dele, né, aqui. A produção do Milton Nascimento. Mandando essa carta para mim, pedindo um empenho, assim, um contato constante, permanente, né? E queria que eu mandasse uma cópia desse álbum para ele guardar nos acervos de Milton, né? E por uma infelicidade, o Márcio sofreu faleceu, né? Ele foi fazer uma lipo, né? Eu soube que ele foi fazer uma lipo e faleceu. Então, tem uma fase de Milton que ele ficou muito magro, não sei se a turma se lembra, que eu acho que foi isso que aconteceu. Ele sentiu muita falta, porque além de ser empresário, ele era muito amigo, né? Era uma pessoa muito ligada a Milton, então ele marcou muito ele. Tem uma fase que Milton estava muito assim. Mas olha, eu conversei aqui com Adalberto Ferrari, ele que tem um site, você pode colocar mais uma vez aí
Alisson, o endereço, por favor. Tem tanta música lá, ele faz... É versátil demais a programação da rádio. Ele trouxe aqui, olha, saiu uma nota dele aqui no Abelardo Jurema, manda um grande abraço, né, falando aqui da Rádio Net bombando. Inclusive, né? Abelardo, eu divulgo um CD de Abelardo, que ele gravou um CD em homenagem a Roberto Carlos. Eu tenho, ele me deu de presente. Pronto, aquele ele deu de presente. Né? E aquele álbum, aquele disco que eu divulgo na rádio, e pô, aí já manda muitas mensagens. Quando ele escuta lá, ele se emociona, né? E a turma está gostando, né? Não, eu tô vendo aqui mensagem de todos os lugares do Brasil, é impressionante. Adalberto, olha, parabéns por esse sucesso. Né? Vale a pena, gente. Eu quero dizer a você que eu também sou um grande fã seu, né? Que é isso. Estou realizando aqui um sonho de encontrá-lo, depois de vê-lo lá. Você não sabe como eu vibrei quando vi um paraibano ganhando e lá naquele meio lutando com aquela turma ali para ganhar o prêmio. Né? E você, quando ganhou, eu acho que a Paraíba em peso. E o gesto nobre seu de falar, né? De falar para Paraíba. Um abraço para João Pessoa, Paraíba. Você mandou aquilo ali, tá gravado isso aí, lembra? Tá gravado. Quem quiser ver no YouTube ali, você vai encontrar Sérgio lá falando isso. É verdade. Isso foi muito bacana. Cara, olha, brigadão. Obrigadão também. Sucesso para você, viu? Não recordar faz bem. Obrigado. Parabéns pela iniciativa e pela ideia de valorizar também a cultura da Paraíba. Tá bom, estamos aí na luta. Vanguarda termina aqui e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Até lá!